Olá pessoal, bom dia. Bem, a gente vai agora, já que a gente tem o nosso teste, né, para a gente fazer nossa prova, de acordo com o que vocês estudaram nesse bimestre, né, todo e no outro anterior, e assim avaliar vocês, eu vou fazer uma revisãozinha sobre funções trigonométricas, tá? Onde a gente vai ver a função seno, cosseno, tangente, cotangente, secante e cossecante, certo? Então, prestem atenção, a gente vai ver uma revisão bem rapidinha, certo? Do que foi estudado nesse primeiro bimestre. No segundo bimestre já está mais fresco, eu vou passar umas atividades para vocês fazerem. Então vamos lá. Aqui primeiro a gente vai ver um pouquinho de ângulos. Vejam só. A definição de ângulos. Eu tenho lá uma circunferência onde eu tenho um ponto central sobre ela e vou traçar dois pontos, né, duas retas na verdade, do ponto zero até a borda aqui da circunferência. Então tenho aqui uma borda e aqui outra. Esse comprimento, essa distância aqui entre uma reta e outra, pessoal, a gente chama de ângulo, tá? É o chamado ângulo. O alfa ele vai ter a mesma medida do arco de circunferência no caso que ele determina, tá? Então aí temos um arco olhem só, esse ângulo aqui, ó, é a mesma coisa que o tamanho do arco, tá bem? Toda circunferência aí a gente sabe que toda circunferência tem 360 graus, certo? E o grau ele é o que? Ele é o arco unitário, ou seja, apenas um ângulo, né? Uma fatia, né, do ângulo, e ele é dado por 1 sobre 360. Então cada pedacinho aqui que eu tenho, ó, bem pequenininho aqui, cada partezinha dessa, eu tenho aqui 1 para 360, é o tamanho do ângulo. Então a gente pode fazer o seguinte, já em radianos, ele é o seguinte, o radianos é 1 sobre 2π, por quê? Aqui a gente está falando de comprimento, tá? Então o comprimento, ó, o raio aí, né, da circunferência que contém o arco, assim medido, ele vai ser o que? 1 sobre 2π da circunferência, certo? Então a diferença entre o uso do ângulo e do radiano, pessoal, é porque o ângulo a gente está medindo os pedacinhos aqui em ângulo, né? A medida ângulo, e aqui em radianos a gente está medindo, no caso aqui, o arco, tá? Da circunferência, o comprimento aqui, ó, utilizado, certo? Esse comprimento aqui de fora, o arco, no caso o ângulo de dentro, e aqui no radianos o arco de fora, tá? Então, continuando, a gente tem aqui as seguintes relações. 2π é igual a 2 a 360 graus, tá? Isso aqui é igual. Não apareceu aí não. Π vai ser igual a 180. Π sobre 2, 90. Né? 160 vai ser quanto? Em radianos. Você vai fazer assim, ó, pessoal. 180 em radianos vai ser π radianos. E 160 vai ser x. Então, vamos usar uma regra de 3 simplesinha, né? 180 vezes x. Depois 160 vezes π radianos. Aqui 160 vezes π radianos, 180 vezes x. Só que x aqui que eu quero achar, né? Então deixo ele aqui no meio e passo 180 dividindo. Então 160 radianos, no caso π sobre 180. Aqui eu vou ter quanto? Simplificando, eu tenho 8π sobre 9 radianos. Então 160 é igual a quanto? 8π sobre 9 radianos. Aqui é a representação em graus e radianos. E quanto a 5π sobre 6? Então a gente vai pegar, ó, o π equivale a quanto? 180, e o x em graus equivale a quanto? 3π sobre 6. Então fazendo aí a relação, né, a multiplicação, ó, multiplicando aqui 180 vezes 5π sobre 6 e multiplicando x vezes π. Aí eu vou ter aí, ó, 180 vezes esse valor dividido por π. Então quando eu for fazer a divisão, eu vou achar que o x vai equivaler a 150 graus. É bem simples. Vamos agora ver o círculo trigonométrico. Aqui o círculo trigonométrico, pessoal, tem uma coordenada x e a coordenada y, tá? O círculo trigonométrico. E aqui eu tenho um círculo nos pontos A, B, A' e B', tá? Esse A' porque está em cima de x e B' porque está em cima de y.
tá? Tem um círculo no sentido anti-horário contra o relógio, tá aí, ó. O círculo aqui, pessoal, os valores dos ângulos, eles fazem o que? Eles aumentam, tá? Eles aumentam dessa forma aí, no sentido anti-horário. Então, temos a origem no ponto A, e a medida do raio vai ser igual a 1, tá? Então, ó, daqui de 0 para cá, esse aqui é o ângulo 0, para cá, ó, vai ser igual a 1, certo? Tá aí, vai ser igual a 1. Continuando, eu vou ter o A é igual a 1,0, né, que são as coordenadas, o B 0 e 1, está em cima de x, né, aqui tá em cima de x, ó, e para cima eu vou ter 1, certo? Para cá eu vou ter 1. Já aqui para trás vou ter menos 1, porque o x vai estar negativo, tá, pessoal? Então aqui eu tenho menos 1. A mesma coisa para o meu B', aqui, só que aqui era x, aqui eu vou ter um y, eu vou ter 0, menos 1. Então aqui menos 1, tá? Para cima é positivo, para baixo é negativo, para a direita é positivo, para a esquerda é negativo. Então tá aí as coordenadas. Eu tenho o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante, sempre no sentido anti-horário, tá? Então no primeiro quadrante aí eu vou ter números em x e y positivos, né? No segundo quadrante eu vou ter números em x negativos e em y positivos. No terceiro quadrante eu vou ter tanto em x quanto em y negativos. E no quarto quadrante eu vou ter em y negativos e em x positivos. Vamos lá. Ângulo sentido positivo, tá aí. De A para B eu vou ter quanto aí? Π sobre 2, né? Porque eu saio daqui, ó, eu andei metade de 160, eu andei um ângulo reto, então π sobre 2. Fechando aqui, ó, do π sobre 2, onde eu fiz do B até o A'. Então agora eu já vou ter 180 graus, que é igual a π, certo? Andando mais um pouco eu vou ter quanto? 3π sobre 2, ou 270. Andando mais um pouco eu vou chegar a 360, ou 2π, certo? Ângulo sentido negativo, tá aí, entre A e B', eu vou ter menos negativo, tá? Sentido negativo, eu vou estar partindo ali do A, certo? Sempre do A, é um ponto inicial, e vou estar cortando no sentido horário. Se é sentido horário, então a gente fala que o sentido é negativo, trocando aí o sinal. Então menos π sobre 2, né, vai ser menos π, aqui menos 3π sobre 2 e aqui menos 2π, né, no sentido negativo. Funções trigonométricas. Bem, vamos aí primeiro traçar uma reta, né, entre o ponto 0, certo? Tá aqui 0, o início, né? E um ponto P, tá aqui. Então foi traçada essa linha aí, passando, né, do ponto 0 e o ponto P. Bem, aqui, pessoal, a gente tem o eixo dos senos, tá? O eixo dos senos é o Y. É o eixo Y, o eixo dos senos. E é dado pela circunferência aqui, pelo segmento, na verdade, desculpem, OB. Tá aqui, ó. O eixo do Y é o segmento O até B. Tá bem? Já o eixo do X, ele vai ser o que? O eixo dos cossenos, O até A. Nesse caso aqui, ó. A gente está tratando esse ponto P aqui. Esse ponto P está no primeiro quadrante, então eu estou tratando aqui, ó, positivo, e aqui também positivo. Então eixo dos senos e eixo dos cossenos. Eixo das tangentes, tá aí, ó, é o eixo C. Ele vai ser tangente, tangencia toca em um ponto aqui, ó, bem no ponto A, certo? Ele vai tangenciar o ponto A. Lá em cima vocês viram aqui, a gente tem o eixo das cotangentes, tá aqui, o eixo das cotangentes, o eixo das cotangentes, tá ali, bonitinho, aqui, ó, ele tangencia cotangente, então ele vai tangenciar, só que agora
lá em cima no eixo Y, né? Aqui foi no eixo X e lá em cima do eixo Y, tá? Temos aqui como tratar, né, esse ponto P aí, como achar a coordenada desse ponto P, de que maneira? Fazendo o seno de alfa. O seno de alfa, pessoal, ele vai ser OD. Por quê? Ele vai ter esse comprimento aqui, ó, tá? Então isso aqui é a mesma coisa que OD. Já o cosseno, eu vou ter o comprimento, esse comprimento aqui, ó, OE. Tá aqui o comprimento, ó, até aqui, certo? Tangente OF, então vou partir daqui, ó, até aqui em cima, ó, F. Viram que ó, F é mais alto do que o OD, tá? Ó, ele é um pouquinho mais alto, tá bem? Um pouquinho maior, então tem diferença. E por fim eu tenho a cotangente BG, então vai partir daqui, ó, até meu G. Ela é bem maior do que meu X, né? Olha o X onde é que tá aqui, ó. Olha o X, o G onde é que tá? No eixo X e no eixo Y, tá bem? Então, mas tem uma relação, né? A gente tá vendo que tem uma relação entre eles. Só que aqui, se vocês observarem, seno e cosseno só vai de 0 até 1, né? No caso de menos 1 até 1, cosseno e seno. Já a tangente, no caso cotangente e tangente, eu tenho valores maiores do que menos 1, tá? Ele pode ser valores maiores. Onde é que ele está aqui? Ó? Pode ser bem maior do que 1, certo? Então essa é a principal diferença, assim, primeira que a gente pode ver. Função seno. Agora vamos caracterizar as funções, certo? A função seno a gente vai trabalhar aí com ponto P, tá? A gente viu. E a função seno é o que? A coordenada para y do ponto P. Então tá aí a coordenada para y do ponto P, ó. Seno de alfa, ou seja, seno do ângulo alfa que está descrito aí na imagem. Então, aqui está o estudo do sinal, no primeiro quadrante positivo, no segundo quadrante positivo. Abaixo do eixo X, ó, abaixo aqui do eixo X, fica tudo negativo, ó. Abaixo do eixo X aqui, Y, fica tudo negativo. Então, vejamos. Tá aí todos os sinais negativos. Então, seno de 0 vai ser 0, seno de π sobre 2 vai ser 1, tá? Isso já são valores, são tamanho já. Seno de π vai ser 0 e seno de 3π sobre 2 vai ser menos 1. Então, aqui eu tenho seno de 0, aqui o 0 está bem aqui, vai ser 0, eu não tenho seno para 0. Seno de π sobre 2 vai ser 1, ó, o valor de y vai ser 1. Seno de π vai ser 0, eu não tenho nenhum valor para y, tá? Só tenho valor para x, então vai ser 0. E para b sobre, no caso b', eu vou ter o que? 3π sobre 2. 3π sobre 2, pessoal, se para cima era um positivo, para baixo aqui vai ser um negativo. Por isso que a gente está utilizando b e b', tá? Porque tem o mesmo tamanho, né? Só que aí com sinais diferentes. E para 2π volta a ser 0, né? Ele deu uma volta completa, então volta a ser 0. Temos aí propriedades, ó. A função é limitada entre menos 1 e 1. É crescente entre 0 e π sobre 2. É decrescente entre π sobre 2 e 3π sobre 2, ou seja, sobe e desce, né? Ela vai ser crescente em 3π sobre 2 até 2π. E ela vai ser periódica, tá? Ou seja, ela vai acontecer e vai se repetir de acordo com o tempo, passar do tempo, tá? Então, periódica. Então, aí o domínio pertence aos reais, tá? Todos os números pertencentes aos reais ao domínio dela. Tá aí o gráfico, tá aí, ó, o gráfico. 2π, lá em cima 1, né? Menos π, isso para x, tá? E depois menos 1 para y. Então tá aí o gráfico da função seno. Vocês veem que é um senoide, né? Esse gráfico é chamado senoide, certo?